Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, trazendo uma meditação para você. E eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 40 em diante. É uma passagem bem conhecida, eu acredito que todos vocês conhecem, que fala sobre Davi e o gigante Golias. Aqui, nessa passagem, nós podemos tirar vários exemplos e para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Aqui fala sobre Davi, um homem de estatura baixa, que muitas das vezes não deram nada para ele. Um homem improvável que queria lutar contra um gigante filisteu, que a Bíblia fala que o gigante, ele era forte, ele era grande, e Davi era apenas um menino. Um menino, muitas das vezes olhavam para ele como um menino raquítico, um menino sem força e um menino sem prudência. Querer lutar contra um gigante grande, forte e temível. E ali as pessoas em sua volta falaram para Davi parar com aquela loucura, porque era certo que ele iria morrer naquela guerra. Como que poderia um menino improvável lutar contra um gigante? Era certo que ele pereceria, era certo que ele não ia ganhar essa guerra. Mas Davi, ele tem um Deus que lutou com ele nessa guerra. A Bíblia fala que Davi falou para aquele gigante: você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor. Então, ele colocou Deus em primeiro lugar ali naquela guerra. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Muitas das vezes passamos por dificuldade, por guerras que só o Senhor pode guerrear por nós. Porque nós olhando pelos nossos olhos carnais, não temos forças para lutar. Não temos as ferramentas certas para lutar. Mas no dia de hoje, eu te convido a chamar o Todo-Poderoso para lutar com você nessa guerra. A pedir para Ele te dar as estratégias, assim como Deus deu para Davi. A Bíblia fala que Davi lutou com apenas uma funda e uma pedra. Ele lançou sobre a testa do gigante. E a pedra afundou na testa do gigante filisteu. Aquela pedra que Davi lançou. A Bíblia fala que o gigante, ele caiu com o rosto em terra. Era para, conforme o Davi tivesse lançado aquela pedra, o gigante ter tombado para trás. Mas a Bíblia fala que ele caiu para frente. Ou seja, o Senhor fez com que o gigante caísse com a cara na poeira. Talvez Davi, se tivesse lançado a pedra e ele caísse para trás, ele poderia abrir o olho e pegar Davi, na hora que Davi fosse cortar a cabeça do gigante. Mas o Senhor não permitiu. O Senhor fez com que o gigante caísse com o rosto em terra, e ali Davi cortasse a cabeça daquele gigante e ganhasse aquela guerra. Então, meus irmãos, peça para o Senhor, peça para Ele estratégias, ferramentas preparadas somente do céu, para você guerrear nessa guerra, para você vencer essa guerra. Porque é certo, aquele que coloca Deus em primeiro lugar, aquele que coloca Deus na frente da guerra, é certo a vitória. É certo que você ganhará essa vitória. Você ganhará essa guerra. Então, venha fazer como Davi, que nós possamos ter a fé, a força e a convicção e a perseverança de Davi. Assim como ele ganhou aquela guerra, você também ganhará, você também vencerá essa guerra. Esse gigante que muitas das vezes pode ser financeiro, pode ser espiritual, pode ser material. Não sei qual é o gigante que está na sua frente, te afrontando. Mas saiba que você tem um Deus todo-poderoso que vai contigo nessa guerra. E é certo a vitória. Creia somente e peça para Ele as ferramentas e as estratégias certas para você lutar nessa guerra. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, que vocês possam ter uma excelente quarta-feira e que vocês continuem sendo abençoados por Deus mais e mais. Não somente hoje, mas todos os dias. Amém? Um beijo. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.